Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Que bom. Estão com frio? Não, né? Deu uma esquentada hoje, né? Eu vim todo de frio, saí de casa mais cedo, mas estava vendo ali na Copacabana o pessoal patinando já no gelo ali, estava 18 graus, estava terrível. Gente, prazer estar aqui com vocês para trazer a palavra de Deus ao coração de vocês. A palavra de Deus ela é poderosa por si só, né? Então, assim, eu tenho certeza que vocês serão impactados essa noite pela palavra de Deus. Então, abra o coração de vocês para tudo que Deus tem para oferecer aqui essa noite. Para quem não me conhece, sou Moisés, sou esposo da Paloma, aquela linda menina ali. Eu sempre quis estar aqui em cima para poder falar essas coisas assim, né? Poder falar que minha esposa ali... Fica de pé aí. Todo pastor faz isso, né? É ótimo. Passar a esposa passa vergonha. É muito bom isso, né, gente? Eu sou líder da rede de Laranja, uma das redes de célula da nossa igreja. Enfim, quando o tema que a gente está esse mês de agosto é um cântico novo, né? Passou até um vídeo antes aqui. E quando o pastor Wagner me falou desse tema, eu fui a pensar o que era esse cântico novo, né? Que é o Salmo 96 ali. E eu fui entender um pouco que cântico novo tem a ver com novas conquistas, com novas coisas, com algo que é novo, assim. Por exemplo, antigamente os reis iam para a guerra, né? Quando eles voltavam da guerra com as conquistas, faziam-se canções falando da conquista deles. Então cantava-se algo novo quando tinha uma novidade, quando tinha uma conquista. E toda conquista merecia uma canção nova, né? Aí eu estou buscando de Deus um texto que eu podia trazer para vocês aqui, de algo que aconteceu de novo na Bíblia, de algo que era de um modo e depois passou a ser completamente diferente. E Deus me levou a um texto de um homem que ele, há 38 anos, estava de um jeito, e ele teve um encontro com Jesus, e tudo foi transformado na vida dele, e ele pôde cantar uma canção nova. E é isso que esse texto que eu queria compartilhar com vocês essa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. A gente vai ler do 1 ao 9. Evangelho de João, capítulo 5. Do 1 ao 9, vamos lá? Todo mundo achou? Quem não achou, diga misericórdia. Então todo mundo achou, vamos lá. Acho que vai aparecer aqui atrás, né? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E ele esperava o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado da doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quando ele viu, deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Não sei se você entendeu o que você leu. Jesus, ele está passando por ali e ele passa no lugar onde tinha o chamado tanque de Betesda, né? Que a tradição daquele tempo falava que quando aquelas águas eram agitadas, a primeira pessoa que chegasse e encostasse naquelas águas, quando ela fosse agitada, seria curada. Então Jesus vai para ali, um lugar onde ninguém quer ir. Próximo das entradas do templo ali, mas o pessoal normalmente passava por outro lugar, aquela entrada das ovelhas, né?
Porque ninguém queria passar num lugar onde tinha um monte de gente coxo, cego, gente que era talvez a escória da sociedade. Mas Jesus, ele vai naquela direção e vai para aquele lugar. E ele encontra com uma pessoa, ele vai até essa pessoa, que tinha 38 anos, que estava ali, e pergunta se a pessoa queria ser curada. Aí essa pessoa dá uma resposta meio sem noção, e Jesus fala, levanta, pega seu leito e anda, e essa pessoa é curada. Então, uma cura milagrosa de Jesus. E desse texto a gente pode tirar algumas lições. Quando eu estava estudando, Deus falou muito no meu coração, eu queria compartilhar essas lições com vocês. A primeira lição que eu posso aprender desse texto é que planos bem arquitetados não determinam a vitória sobre o impossível. O texto que fala isso é o versículo 7. Pega na sua Bíblia aí. Ele diz assim: disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outros chegam antes de mim. Jesus faz uma pergunta para o paralítico: você quer ser curado? E ele dá uma resposta que é essa aqui, que é: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim. Aquele paralítico, tinha um plano bem arquitetado para ele conseguir o impossível dele. Então, assim, todos nós temos os nossos impossíveis. Talvez você tenha os seus aí, e eu tenho os meus, enfim. Todos nós temos desafios que a gente chega para Deus e fala: Deus, eu não tenho a menor ideia de como resolver. Ou é uma doença incurável, ou é, sei lá, um problema no casamento, ou mudar o coração de alguém. Ninguém consegue mudar o coração de ninguém, é impossível aos nossos olhos. Esse homem, o impossível dele era a paralisia. Mas ele tinha um plano bem definido de como ele resolveu o problema. Qual que era o plano? Eu vou para um lugar onde teoricamente tem milagres, que é o tanque de Betesda. Eu vou ficar ali, eu vou ficar próximo da água, eu vou esperar agitar a água. Quando a água agitar, eu vou arrastar até lá, vou ser o primeiro a encostar e vou ser curado. Tinha um plano perfeito, certo? Era só ele foi lá e foi executar o plano dele. Só que, há 38 anos, o plano não dava certo. Então, assim, muitos de nós, a gente gasta muita energia em ter planos para resolver os nossos impossíveis. Como é que eu vou fazer para mudar o meu marido? Como é que eu vou fazer para ser curado? Como é que eu vou fazer para conseguir esse emprego? Como é que eu vou fazer para mudar a minha situação? E esse homem nos ensina duas coisas muito interessantes sobre planos para coisas impossíveis. A primeira coisa que ele ensina é que dois alertas, né? Se a gente quer viver algo novo, que a gente tem que ficar atento que esse homem nos dá. Primeira coisa que comportamento perigoso desse homem paralítico é depender de si mesmo para a resolução de causas impossíveis. Primeiro comportamento perigoso que ele nos ensina a não ter é dependermos de nós mesmos na resolução de causas impossíveis. Talvez eu acho que esse é o pior ponto diante de uma causa impossível. A gente ter um plano sem depender de Jesus. Isso é a pior coisa. E muitas vezes a gente tem isso, né? Esse é o normal do ser humano. A gente está diante de causas muito grandes ou impossíveis, a gente fica desesperado, pensando de como é que a gente vai resolver. E para aquele homem, obviamente, não foi diferente. A gente vê um paralelo aqui com Jesus na boda de Caná. Naquela boda, o vinho acabou, no meio da festa. E não tinha uma logística, não tinha um delivery de vinho rápido, assim, para em 1 hora chegar um vinho. Era complexa a logística, e no meio do casamento não dava para eles resolver, tipo assim, preciso de mais vinho, gente, não dava. Então era um problema que aparentemente era muito complexo de resolver no tempo que ele precisava. Só que, perceba que diferente desse homem, Maria, ela não arquitetou um plano para recompor o estoque de vinho de forma imediata. Maria não perdeu um fio de cabelo pensando em como resolver o problema. O que Maria fez? Maria fez assim: Jesus, acabou o vinho. Só isso. Ela falou para Jesus o problema e depois ela disse: faça tudo o que ele disser. Então, deu o problema para Jesus e deixou Jesus resolver o problema. Então, Maria já nos ensinou uma lição. Muitas vezes, diante dos impossíveis da nossa vida, a gente está gastando muito tempo em planos e pouco tempo apresentando o problema a Jesus. Foi o que Maria fez. A gente gasta 2 horas
2 dias ou fica semanas andando de um lado para o outro, pensando como é que vai resolver, como é que eu vou resolver, como é que eu vou mudar essa situação. Ai, meu Deus, qual médico eu vou procurar, qual situação eu vou fazer, que pastor que eu vou procurar. Mas não gasta tempo aos pés de Jesus e procurando dele a solução para o seu problema. Maria falou o problema para Jesus e falou, faça tudo que ele vos disser. Outro caso, então assim, muitas vezes, isso é o perigo do tanque de Betesda, até esse é o tema da minha pregação, cuidado com o tanque de Betesda. Quando você pensa na mensagem do tanque de Betesda, pensa nisso. Cuidado com o lugar onde você acha que milagre depende de você. E eu não sei se é só comigo, mas muitas vezes eu estou nesse lugar. De achar que, tipo assim, Deus, está impossível, o que eu vou fazer? E aí eu começo a pensar um monte de coisa e fico estressado, porque eu não tenho resposta, porque afinal é impossível, né? Vá para o lugar onde você diz ao Senhor, Senhor, esse é meu problema. Eu não tenho capacidade nenhuma. É um muro tão grande de transpor, mas eu dependo e confio completamente no Senhor. Outro caso parecido com esse na Bíblia é o caso da multiplicação dos pães e peixes, onde a gente tem ali uma multidão e Jesus ele fala, vamos alimentar essa multidão. E obviamente era um problema impossível, porque não tinha suprimento possível para alimentar uma multidão tão grande. E aí os discípulos logo, como nós humanos, já começaram a fazer planos. E o que eles falaram? Senhor, nem 200 denários compraria pão suficiente para cada um recebesse um pedaço de pão. Então assim, diante dos dilemas da nossa vida, rapidamente nossa mente começa a fazer um monte de planos e pensar, cara, não dá, é impossível. Mas Jesus, ele não queria saber se tinha muito dinheiro ou não, ele fez o milagre do mesmo jeito, impossível para Deus. Meus irmãos, o problema da gente tentar resolver problemas impossíveis com os nossos planos é que os problemas são impossíveis. Ponto. Então, não importa, você vai pensar, tentar e no final vai dar ruim. Só vamos estressar e frustrar e não conseguir vencer. Como que a gente vai abrir uma porta de emprego com nossas mãos? Se tem alguém aqui procurando emprego durante um tempo, ou já passou o período na sua vida, não depende só de você. Não depende só do seu esforço, não depende só de quantos currículos você manda, não depende de network. Às vezes os seus amigos não vão ser as pessoas que vão te ajudar. Muita coisa não depende da gente. Como que a gente vai sair de uma situação de uma doença incurável, que a gente tem um diagnóstico que a gente não consegue transpor? Como é que a gente vai sair talvez uma dor de um luto que está consumindo a gente não consegue superar aquilo, ou um trauma que desde a infância nos aprisiona? Ou como eu já disse aqui, como é que a gente vai mudar o coração humano? Você tem um marido que é complicado, você tem uma esposa que é difícil, como é que você muda isso? Um exemplo nosso, eu e minha esposa, a gente lidera uma rede, como eu falei aqui, e diante de rede tem muitas alegrias, mas tem muitos desafios também. E desafios que são sempre, muitos deles, impossíveis. Uma das coisas que a gente tem inquietado muito o nosso coração é que Deus tem, graças a Deus, mandado muita criança para a nossa rede. Graças a Deus. A gente tem ficado muito feliz com isso e tem visto criança sendo batizada nas águas, criança tendo sua família transformada, criança participando de tudo aqui na igreja, de mensageiros, dos embaixadores e tendo de fato o evangelho, a semente do evangelho pregada no coração delas ali desde a infância, que nunca mais vai sair. Então a gente tem se alegrado muito com isso. Só que junto com isso tem um desafio, que é a gente precisa de líderes kids. A gente precisa de pessoas que se levantem e falam, pô, eu quero liderar a criança. E é um desafio. A gente convoca, a gente fala para todos os líderes, a gente joga nos grupos, a gente fala. Só que, cara, é muito difícil. E aí eu poderia ter duas posturas. Eu poderia dizer, cara, eu vou matar essas pessoas. Eu vou lá e eu vou tentar convencê-las com todo o meu discurso, todo o meu latim aqui. Só que assim, eu entendi que isso é uma coisa impossível. Mudar o coração humano é impossível. Fazer alguém se levantar para o evangelho, para querer fazer algo, é impossível. Não é papel meu, é papel do Senhor.
Então a gente só vai ficar tranquilo e conseguir estar nas posições que Deus nos chama para ocupar, se a gente entender que impossível não é com a gente, impossível é com Deus. Ou a gente fica estressado e eu fico pensando 2.000 horas, fico no meu trabalho lá pensando como é que eu vou conseguir Líder Kids. Ai meu Deus, como é que é o plano? Deus, o que eu vou convencer? Gente, é com Deus. O Senhor da obra é quem? Deus. Então fala, Deus, eu preciso de Líder Kids. O Senhor que dê um jeito aí. E a Bíblia fala, e a gente foi ensinado muito isso aqui pelo nosso pastor Vinícius, né, o nosso pastor antigo da igreja, que ele falava uma frase o tempo todo. Que a gente foca muito naquele texto, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas a parte B desse texto fala, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então nossa oração, minha e da minha esposa, é Deus, manda trabalhadores, Deus manda Líder Kids, manda. A gente está pedindo o que a gente quer. E Deus tem que mandar. E a gente tem começado a ver milagres, a gente já começou a ver uma célula nossa que uma Líder Kids se levantou do nada. A gente tem visto pessoas se levantar porque a gente tem pedido ao Senhor e descansado nele. É isso que é o segredo. Uma outra coisa que esse homem fez também é depender dos outros. Ele fala assim, no mesmo texto, ele diz assim, e ninguém me ajuda. Eu estou aqui há um tempo, no versículo 7 ainda, ele vai dizer, ninguém me ajuda, né? Então isso também é uma coisa que a gente faz diante dos nossos impossíveis. A gente acha que os homens ao nosso redor vão ser as pessoas que vão nos ajudar. E a gente fica frustrado porque a gente espera um amigo, a gente espera a célula ajudar a gente espera a igreja ajudar a gente espera na família, a gente espera em homens. Mas homens, famílias, instituições podem nos frustrar. Daí também não ser o melhor lugar para colocar nossa esperança. A segunda lição que a gente vê nesse texto é que Jesus ele é misericordioso. E em meio às nossas frustrações, ele nos vê e vai ao nosso encontro. Aquele homem talvez tinha um plano arquitetado, estava no lugar lá para conseguir o seu milagre por si mesmo, mas Jesus vai até ele. Aquele homem talvez estava sem esperança, frustrado, mas Jesus, em meio a tantos naquele lugar, particularmente o vê e vai até ele. Muitos falam uma frase que é muito comum, né? Fala assim, quando eu encontrei Jesus, minha vida foi transformada. Quando eu encontrei Jesus, eu mudei de vida. Mas essa frase não é completamente certa. Porque não é a gente que encontra Jesus, não é a gente que Jesus está perdido e eu encontrei Jesus aqui. É o contrário, esse texto mostra isso. É Jesus que nos encontra. A gente está perdido. Sem Jesus vir até a nossa direção, a gente nunca iria até Ele. A gente é cego, a gente está no lamaçal do pecado e a gente nunca por si só tomaria a decisão de ir a Jesus. Mas Jesus vai lá no lamaçal do pecado e tira a gente de lá e leva a gente para perto dele. E esse texto é muito isso, é o arquétipo da humanidade também. É como se toda a humanidade estivesse do lado ali em Betesda, cheia, toda a humanidade coxa, cega, nos seus problemas impossíveis, mas Jesus vai junto da humanidade, vai ali naquele poço, vê a humanidade e se compadece da humanidade. Esse é o que Jesus faz com a gente. Cristo toma a iniciativa de vir. Então, assim, mesmo que você esteja aí cheio dos seus planos, e seja talvez uma pessoa que está caminhando sozinho, mas mesmo assim Deus vai lá e te encontra. Porque Ele tem misericórdia. Jesus encontra aquele homem em meio ao mais profundo das desilusões daquele homem. E Jesus faz uma pergunta para aquele homem, é a pergunta que a gente faz essa noite. Você quer ser curado? Essa pergunta, obviamente, parece óbvia, né? Pessoas doentes querem ser curadas. Então, Jesus fez essa pergunta várias vezes. Mas ela pode ter duas respostas, né? Pode ter uma resposta que pode revelar o fato que existem pessoas que de fato não querem sair das condições que estão. Jesus vai ao encontro das pessoas, mas cabe a elas decidir caminhar com Jesus ou não. Cabe a você essa noite, talvez você não caminhe com Jesus até hoje, mas cabe a você caminhar ou não com Ele não vai te obrigar. Tem pessoas que às vezes querem ficar a vida toda na sua condição de perdição, lambendo suas feridas, reclamando da vida de todos. Ou essa pergunta de Jesus também pode instigar a fé ao nosso coração, e é isso que Ele gostaria que aquele homem tivesse. A pergunta de Jesus era o comentário que deveríamos fazer a Ele em problemas impossíveis. Jesus ele não quer saber sobre o nosso problema, o histórico do problema. Ele quer saber o que a gente quer.
A gente quer ser curado, mas diante de nossa falta de iniciativa de falar para Jesus o que nós queremos, ele vai lá e ele mesmo pergunta: você quer ser curado? Você quer transformado? Jesus chega e fala para aquele homem, e aquele homem dá uma explicação maluca para Jesus. E aí é muito interessante, porque às vezes a gente acha que depende muito da gente para Deus fazer algo. E essa história também é muito interessante, porque mostra um milagre onde o cara não tinha fé nenhuma. Olha esse texto bem detalhadamente. Jesus fala assim com o cara: você quer ser curado? Aí ele fala assim, vou reler na Bíblia aqui para você ver quão interessante é isso. Ele fala assim: Senhor, Jesus fala, você quer ser curado? Ele fala: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tenta entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus diz: levanta, pega o teu leito e anda. Jesus faz uma pergunta direta: quer ser curado? O que ele responde? Sim ou não? Não. Ele responde: Jesus, o meu plano não está funcionando. Ele não fala assim: Jesus, eu creio que o Senhor pode me curar. Jesus, eu quero sim ser curado. E Jesus, diante da resposta dele, que não responde a pergunta de Jesus, Jesus vai lá e cura ele, certo? O que esse texto diz? Que Jesus é Deus. Jesus pode te curar, você tendo fé ou não. Você crendo que Ele é poderoso ou não, Jesus pode te curar. Então, às vezes você fala: pô, meu problema é tão grande, tão impossível. E, cara, eu não tenho nem fé mais para falar para Deus: Deus, resolve meu problema, porque, cara, eu nem acredito mais que Deus pode fazer. Eu já fiz tanta coisa e não tenho mais capacidade, fé no meu coração para falar, para entregar para Jesus meu problema. Mas Jesus, nessa noite, dá mais uma lição para a gente, que você precisa simplesmente falar e entregar para Ele. Você não precisa nem ter fé, não. Deixa na mão dele que ele vai fazer, que ele vai resolver o problema. E é isso que ele faz com esse homem aqui. Jesus te perguntou o que você quer, então pensa muito não, só fala o que você quer. Deus, eu quero ser curado. Deus, eu quero meu marido transformado. Deus, eu quero, como a nossa rede está falando, Deus, eu quero mais líderes kids. E Deus só vai resolver, só vai responder se você pedir, então pede. Se Ele por acaso não fizer, não é porque Ele não pode fazer o que você está pedindo para Ele. É porque Ele entende que o espere dEle ou não é o melhor para você. Mas cabe a você pedir. Se Deus vai fazer ou não, depende da soberania dEle e Ele tem o melhor para nós. Mas cabe a gente pedir. E, meus irmãos, o não pedir indica independência. E independência é a gente falar que Deus, eu consigo resolver o problema sozinho, então não vou te pedir nada não. Tem muita gente que é assim, não pede nada para Deus, porque acha que Deus não quer se envolver, mas na verdade é uma independência que quer viver a vida toda sem Deus. Ele acha que resolver tudo sozinho. E mais uma vez a gente vê o padrão de Jesus aqui, ele não pergunta nada sobre o passado daquele cara, ele só vai lá e cura ele. A terceira lição que a gente vê aqui com esse texto é que Jesus pode nos dar um cântico novo, que é o tema desse mês. Versículo 8 vai dizer: então Jesus lhe disse: levanta, pegue a sua maca e anda. Jesus, mesmo diante da resposta confusa do paralítico, profere uma palavra de cura. Jesus dá uma ordem baseada exatamente naquilo que o homem não podia fazer. Era muito inusitado pedir para um paralítico andar, né? O melhor plano da nossa vida é o plano que Jesus te dá, mesmo que seja inusitado, mesmo que seja complexo. Esse é o plano para a cura, para o milagre. Eu não sei qual é a ordem que Jesus vai te dar essa noite, mas que sigamos o conselho de Maria: faça tudo o que o mestre disser. Esse é o conselho principal. Distribua os 5 pães e peixes para a multidão, mesmo sendo ilógico. Jesus te pediu para andar, mesmo sendo isso exatamente o que você não consegue fazer, faça. O plano para o milagre, o caminho para o milagre é seguir o plano de Jesus. Tire das suas costas nessa noite o peso de ter que ter um plano para resolver as coisas impossíveis. Para a sua cura, um plano para o emprego, um plano para a restauração da família, um plano para o ministério, um plano para vencer o impossível. Gaste mais parte do seu tempo se derramando diante do Senhor, falando a Ele seu problema, abrindo seu coração e buscando dele o plano a seguir.
Isso é muito mais importante do que você tentar ficar horas e horas resolvendo problemas. Derrame-se diante do Senhor. Um pouco da questão dos planos, eles não são errados. Obviamente, a Bíblia faz para a gente fazer planos. Mas os planos para o impossível, só Jesus pode resolver. Tem coisa que dá para fazer, mas tem coisa que você sabe que, cara, só Jesus. Então, é a segredo, de fato, entregar a vida para Ele. Só Ele pode fazer soar uma nova canção nos seus lábios. Quer seja pelo milagre da conquista, ou pelo milagre da paz em meio aos seus nãos ou espere. Tem uma história muito interessante de uma canção que é um cristão do século XIX, que o nome dele é Spafford, que ele vê Jesus através da pregação de um avivalista chamado Moody, no século XIX. Em 1870, Spafford já tinha um filho chamado Horatio e 3 filhas, chamadas Anne, Meg e Bessie. Mais tarde, ele teria uma 4ª filha chamada Taneta. Nesse mesmo ano, em 1870, seu filho de apenas 4 anos morreu, em consequência de uma febre muito forte, e a família Spafford sofreu seu primeiro impacto. Em 1873, sua esposa e 4 filhas partiram para a Europa, mas o navio em que estavam colidiu com outro e afundou, resultando na morte de todas as suas filhas. Então, 4 filhas foram perdidas nesse dia. A sua esposa conseguiu sobreviver e mandou um telegrama para ele dizendo: salva, porém só. Esse irmão imediatamente pegou um navio e partiu para encontrar sua esposa. Em algum momento da viagem, esse navio passa próximo aonde o navio das suas filhas naufragaram. E diante desse lugar, onde ele lembrava da morte da filha, ele voltou para sua cabine e compôs uma canção. E essa canção, a gente canta ela nas igrejas de hoje. Ela diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa é a canção que a gente canta na igreja toda feliz, né? Sou feliz. A gente pensa, poxa, um cara tá uma vida muito boa, né? Para cantar essa música, assim, que ele é feliz em Jesus. Mas ele tinha acabado de perder suas 4 filhas num naufrágio. O deixar sua vida nas mãos do Senhor nem sempre vai ter sucesso aos olhos humanos. Mas é certeza de que os planos de Deus são sempre melhores. De que o não dele, o espere dele, vem junto com a paz dele, que excede todo entendimento. Quando a gente busca os nossos planos e loucamente persegue-os para fazê-los ser realidade, a gente nunca é realizado e nunca tem essa paz de Deus sobre a nossa vida. Porque afinal a gente não conquista o que a gente quer, porque é impossível, e a gente fica trazendo para a gente um fardo que não é nosso, que Jesus nunca quis que a gente carregasse. Mas como Spafford, Deus quer que você, em meio aos momentos difíceis ou bons da sua vida, você tenha a paz dele sobre o seu coração. Outra canção, mais um momento feliz, a gente está falando de canções novas, é a canção de Maria, em Lucas 1, 46 e 55, onde ela alegremente canta da alegria de ter um filho, da alegria que o Senhor a dera. E ela fala: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito alegra em Deus, meu Salvador. Eu não sei qual canção que Deus vai dar a você, se é a canção do não, do espere, mas com a paz dele sobre sua vida, ou a canção da alegria de conquistar algo que você tanto deseja. Mas eu sei que o mais importante é a gente ter Jesus nessa jornada. E se você tem impossíveis que você não sabe como lidar essa noite, a minha notícia aqui, obviamente, isso é normal, todos nós temos impossíveis. Mas o meu aviso a você também é que entregue sua vida àquele que sabe lidar com o impossível.
não é você. Jesus, ele convida a gente, aqueles que estão lidando com fardos de coisas impossíveis nas suas costas, a ir até ele. Todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só existe alívio em Jesus, meus irmãos. E a gente fica buscando, esperando que o nosso alívio vai estar no final daquela esquina quando a gente conquistar algo. Mas nosso alívio pode ser hoje, e Deus quer que ele seja hoje, mesmo em meio à jornada de dor e de dificuldade. Eu queria que você fechasse seus olhos e a gente vai orar. Se você que nessa noite tem lidado com questões que são muito difíceis para você, você não tem andado sobrecarregado, cansado, não tem deixado Jesus ser seu alívio, Jesus faz um convite essa noite para vir a Ele todos que estão cansados e sobrecarregados, que Ele é o alívio, Ele é a paz em meio aos momentos difíceis. Queria que todo mundo, toda a igreja fizesse uma oração junto comigo. Faça no seu coração mesmo, não precisa de fazer em voz alta, mas gostaria que toda a igreja fizesse essa oração. Senhor Jesus, eu hoje entendo, Senhor, de que eu não preciso andar sobrecarregado, eu não preciso andar, Senhor, com peso nas minhas costas, porque o Senhor é aquele que traz alívio, o Senhor é aquele que me chama a mim que estou sobrecarregado para andar com o Senhor. E Deus, eu vim aqui essa noite, de fato eu estou sobrecarregado, Pai. De fato eu estou tentando, estou com o mundo nas minhas costas, Pai, tentando caminhar. Mas essa noite eu quero trocar o fardo com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. E eu quero, Senhor, te convidar para ser o Senhor da minha vida. De hoje em diante eu sou esse sobrecarregado que quer ir ao Senhor, e de hoje em diante eu vou ao Senhor. Eu entrego minha vida ao Senhor essa noite. E eu que já andei com o Senhor, mas eu decidi pegar meu fardo de volta. Hoje eu retorno ao Senhor, crendo de que eu nunca devia ter saído. Em nome de Jesus.